Tem o Lamento do Negro, que fala assim... Ministério do Turismo e Belgo Becar Arames apresentam Magia do Cinema 2022, terceira edição. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Belgo Becar Arames, ArcelorMittal, Becar, Better Together. ArcelorMittal, Fundação por uma Vida de Oportunidades. Apoio Prefeitura de Vespasiano, Minas Gerais. Realização Muito Mais Promoções. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo. Era que nego aí se rezava, de joelho ao pé da Virgem, pedia perdão pelas almas. Imagem aérea da cidade de Vespasiano, Minas Gerais, com muitas casas e ruas pavimentadas. Padre Santo, abre a porta, deixa nego velho entrar, pra assistir a Santa Missa que vós me se vai rezar. Aqui em Vespasiano era um arraial mesmo, não havia quase casa nenhuma, aqui era trilho, não havia asfalto. Leonor Damásio dos Santos. Poucas casas vizinhas, que era um aqui, outro lá, não sei não. Vespasiano não é tão pequeno assim, né? Porque tem mais de 116 mil habitantes, se eu não me engano. Ana Clara Dias. Mas por ela ser menor do que as cidades, por exemplo, como Belo Horizonte, que é a capital, você tem mais olho no olho, você tem mais sorriso. Não tem um lugar que eu não vou, às vezes eu nem conheço a pessoa, e ela te para e fala assim, como é que você tá? Como é que tá a família? Você fica pensando, meu Deus, de onde que eu conheço ela? Te vi crescer, como é que estão seus pais? Isso é uma coisa que a gente não encontra muito na capital, por exemplo. O nome Vespasiano atribui-se ao coronel Vespasiano, que foi da rede ferroviária, né? Dessa rede ferroviária que tem aqui na cidade, que ele foi um dos responsáveis pela instalação dessa rede ferroviária que trouxe o progresso para a nossa região. E eu, antes de morar aqui no Vale Formoso, eu morava um pouco mais abaixo no Caeiras, na rua Dona Mariana da Costa. E eu sempre escutei que a Dona Mariana da Costa era uma mulher muito importante aqui em Vespasiano. Dona Mariana da Costa era proprietária praticamente da fazenda que é Vespasiano, que antigamente chamava Arraial do Capão. E aqui pertencia a Santa Luzia. Era dona da fazenda toda, o Capão, que chamava. Fazenda do Capão dela. E ela dividiu isso tudo. E eu não sei se você conhece a história dela, mas pelo menos eu não sei se é verídica, mas foi a que me contaram e que eu sempre acreditei também. Que ela era uma mulher que tinha a maioria das terras daqui de Vespasiano. E ao longo do tempo, ela doou muito das terras, e praticamente todas. E no final da vida dela, ela terminou sem nada. Dona Mariana Joaquina da Costa, a dona de Vespasiano. Meu tio falava que tinha que chamar Mariana. Lisete Fonseca Lima. Que o Vespasiano era diretor da Central e ele nunca teve Vespasiano. E Dona Mariana era dona de todas as terras, vendia muito barato para as pessoas que chegavam aqui. Então, doava. Daqui do início até o final, não sei se vocês conhecem aqui, mas até no supermercado ali no centro, era tudo dela. Então, quando você me fala de mulheres de Vespasiano, sempre me vem a história dela, porque eu morei nessa rua durante muito tempo e eu sempre escutei essa história de uma mulher muito bondosa que tinha doado tudo e no final terminou sem nada. Aí olha para você ver que engraçado, aí já mostra a força da mulher, né? Que já desde antigamente... Roberto da Silva Júnior. Não existiria. E ela doou todo o terreno para que hoje a gente tivesse a nossa Vespasiano de hoje. Protetora de Vespasiano, então ela... considerada a fundadora. Meu tio falava, Dona Mariana é que fundou Vespasiano. Imagem aérea da linha férrea contornada por prédios e casas residenciais. A locomotiva se aproxima soltando vapor. Agora vemos as ruas da cidade. Na tela, a imagem de Dona Nisete tocando violino ao lado de uma pianista. A minha avó Luzia, o meu avô Geraldo, eles participavam do grupo de Congado aqui da cidade, né? Que o Congado aqui começou em 42. Valdeci Gomes. E aí foram falecendo as pessoas mais velhas, e aí acabou que a minha mãe, meu pai e as minhas tias assumiram esse grupo de Congado, que é uma guarda de caboclos do Divino Espírito Santo. Então, através desse grupo de Congado, comecei a tocar tambor com 5 anos de idade e me interessei pela música e vim parar na Corporação Musical Nacional de Lourdes, aqui de Vespasiano, onde eu comecei a estudar música em 86, na banda. E eu acho curioso, importante na cultura, tanto nas guardas quanto na música, que a gente dá lugar do eu
para o nós. Então, a cultura ela faz isso, né? Ela só funciona porque o eu, a sua individualidade ela é sim trabalhada, mas para favorecer o nós. Porque se ficarmos só no eu, é fadado ao fracasso. A importância do congado para a nossa cultura é que muitas vezes a gente vem relevar, principalmente nos cânticos do Moçambique, fala muito o lamento, lamentando muitas coisas do passado, no cativeiro, da escravidão. Então, isso aí é uma coisa assim, muito forte, né? Buscando aquelas crenças mesmo que já tinham, buscando aquelas partes assim que o negro era discriminado, não podia entrar numa igreja. E tudo isso aí vem sendo exposto através dos cânticos, né, que agora tem a liberdade para estar expondo, então é o momento. A guarda de congado, as guardas de congado da cidade representam essa afromineridade aqui na nossa cidade, né? Temos guardas aí também com mais de 80 anos, então assim, isso mostra a questão de como que a cidade foi sendo povoada e foi sendo construída por essas diversas mãos. Embora é fato que a comunidade negra sempre foi um pouco esquecida e tentaram esquecê-la e deixar apagada, e a Guarda de Congado vem reavivendo isso e mostrando a importância de todos. Pois é, o congado em si, né, muitos diziam que era uma dança folclórica, né, mas aqui não tem nada de folclore. Aí o nosso negócio é cultura mesmo, né? Então, a religiosidade é que todos têm um santo padroeiro, né? Igual no caso nosso aqui é São Benedito, né? Mas Nossa Senhora do Rosário, ela é a matriarca de todos os congados. Então, mesmo tendo um santo padroeiro, todos os congadeiros dançam em louvor e homenagem a Nossa Senhora do Rosário. Em close, as paredes de um casarão antigo típico da região, com paredes cor-de-rosa e janelas de madeira. A questão cultural é surpreendente, assim. É curioso, até que se perguntar para alguns vespasianenses, podem falar que aqui não tem nada, mas é porque a gente valoriza sempre a grama do vizinho, né? A cidade vizinha tem mais coisas do que a nossa, e aqui não, muito pelo contrário. A gente tem as guardas de congado, que são maravilhosas, a gente tem a corporação, e diga-se de passagem, a corporação é até mais antiga do que a própria cidade. A banda daqui sempre foi muito bonita, tocava nas festas, mais nas festas religiosas, nas procissões, alguns conjuntos tocavam nos bailes. Bom, acho que a coisa que mais me marca em Vespasiano, até o motivo por eu ser atriz, é a cultura. Vespasiano é uma cidade muito pequenininha e que não tem muitas atividades, mas dentro da área cultural a gente sempre teve o Palácio das Artes lá no centro e desde pequena minha mãe sempre me colocou em aula. Então eu fiz aula de desenho, depois eu entrei no teatro, meu pai me colocou obrigada no teatro porque na época eu não queria. Nós começamos, eu e a Laís, começamos dando aulas aqui de piano e de violino. E depois veio uma professora de Iraguá Santa, também veio dar aula aqui, e foram aparecendo professores, e a escola foi evoluindo, crescendo. Hoje a gente tem a Escola de Artes Capitão Carambola aqui, a gente tem nesse processo, desse projeto da escola, 900 alunos. Nossa, temos sim, na corporação mesmo, temos bastante músicos que já estão na graduação, que começaram na Escola de Artes Capitão Carambola, assim como eu também comecei, e aí já estão prestes a formar, tem a Carolyn, tem o Diego, a Joana, a Duda, o Vitor. O professor de pintura hoje, de desenho, professor de ateliê de artes, ele começou aqui na escola, fez Belas Artes, voltou e hoje é professor aqui na escola. A gente tem a Joana, a professora de flauta, ela começou estudando musicalização aqui na escola, hoje está na Federal e é professora aqui na escola. O Roberto Júnior começou aqui e hoje é o maestro da Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes. Então a gente tem vários exemplos de pessoas que começou aqui, né, 7, 10 anos aqui na escola e hoje são profissionais das artes, da música, do teatro, da dança. Isso é muito importante para a escola. Imagem aérea de um lago.
Imagem de uma trilha estreita rodeada pela mata. Cena de um antigo casarão da cidade de 2 pavimentos. O homem caminha na sala de música e pega um tambor, colocando-o no chão. Em primeiríssimo plano, vemos ferragens de um trem que se movimenta lentamente. Ao fundo, pessoas estão de pé. Imagem de mulheres com uniforme cor-de-rosa realizando a coleta de lixo. Uma delas abre a porta do caminhão da coleta, que também é cor-de-rosa. Ela se senta no banco de motorista e dirige calmamente pelas ruas da cidade. Eu vim de uma família onde as mulheres sempre foram muito fortes. Eu vim de uma família onde a minha mãe saiu de casa aos 18 anos, minha mãe morava em Itaúna, trouxe os irmãos, trouxe a mãe para cá, para Vespasiano, tirou carteira, comprou apartamento, então de mulheres muito fortes. Desde pequenininha, eu sempre falei que quando eu crescesse eu ia dirigir um carro grande. Então quando me deram a oportunidade Elisângela Vandermars Souza e Silva. Se eu aceitava treinar, eu falei, lógico que sim. Foi quando eles perguntaram, você já dirigiu? Eu falei, não. E você aceita? Eu falei, claro que sim. E foi assim. É porque a gente sempre acha que empoderamento feminino é sobre ser maior do que os homens, e não é. A gente quer ser igual, a gente quer ocupar os mesmos lugares. Para contar a verdade, desde quando eu entrei aqui, porque eu acho que eu sou a primeira que está no caminhão de lixo como motorista, ainda com esse tempo que eu já venho. E aí é claro que teve as piadinhas. A primeira fala do grupinho de música, nossa, essa mulher toca bem que nem homem. Por que isso que ela toca bem que nem homem? Ela toca bem porque ela toca bem, não é um gênero que a define se é tocar bem ou não tocar bem. Ela se dedicou a esse ofício, né? Então eu vejo que vai quebrando um pouquinho esses mitos e essas piadinhas que a gente acha que é só uma questão de graça, mas não, mostra aí esse patriarcado, esse machismo imbuído por trás dessa fala. Teve também a parte positiva, os elogios, e isso acontece até hoje. Tem quem fica olhando isso, tanto o mundo masculino quanto o feminino. Às vezes uma criança fala assim, não mãe, o caminhão é rosa. Aí quando eu paro, mãe, é uma mulher que está dirigindo. E aí tem aqueles engraçadinhos que falam, o quê? Mulher dirigindo um caminhão e tal? Você vê isso. Isso para mim representa muito, e eu acho que ser mulher é um pouco dessa garra de um mundo que não nos compreende e que nos exige ser mais forte para o dia a dia, para o básico, sabe? Eu falo igual, por exemplo, na minha família, né? Lá no Congado, por exemplo. Hoje, antigamente era só o pessoal que eram os capitães do Congado, eram homens. Hoje você vê mulheres. Hoje, entanto, o meu tio, que era o capitão-mor da guarda do Congado, hoje é a minha prima, hoje que ela assumiu o lugar. Então, assim, a gente começa aquelas coisas que é bem tradicionais, né? O Congado era uma coisa bem tradicional, era uma coisa que era só os homens. Hoje não, a gente vê essa abertura, a gente vê, opa, no Congado ali, ela hoje é a capitã regente. Eu vejo a importância da mulher estar atingindo mais lugares. Né? Eu não acredito hoje que existe um mundo somente masculino ou somente feminino. Assim como a doméstica, o homem também pode fazer serviço doméstico. Ou por que não uma mulher também atingir voos maiores? O lugar da mulher é onde ela quer estar. As mulheres coletam o lixo acompanhadas de um homem uniformizado de azul. Todos sobem no caminhão e seguem pela cidade. Close na motorista Elisângela, fechando o vidro e a porta do caminhão de coleta. Créditos, equipe, direção, Inácio Neves, Pedroca Vasconcelos. Câmera, Inácio Neves, Pedroca Vasconcelos. Produção, técnico de som, Rangel Moreira. Assistente, Ana Rita. Montagem, edição, Matheus Guatimozin.